Você e seu corpo. Oferecimento: Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Acompanhe agora o quadro Você e seu corpo com a doutora Luciana Sensini. As mulheres conquistaram vários direitos nos últimos anos e com a liberdade vieram também as responsabilidades e vários dilemas, como por exemplo, ser mãe e profissional ao mesmo tempo. Vieram também as doenças causadas pelo estresse do cotidiano e de hábitos que antes eram predominantemente do público masculino, como o tabagismo e o excesso de bebida alcoólica. Dessa forma, o coração feminino ficou mais vulnerável, que está comprovado que houve um aumento de doenças cardiovasculares entre elas. E é sobre esse tema que nós vamos abordar no quadro Você e seu corpo de hoje. O índice de mulheres com problemas cardiovasculares vem crescendo no Brasil atualmente. No estado de São Paulo, em comparação a alguns anos atrás, como que está atualmente? Bom, o Brasil não tem estatísticas confiáveis para que a gente tenha ideia desse aumento. O que é importante considerar nesse aspecto é que a doença cardiovascular ela é uma doença degenerativa, ou seja, ela acontece à medida que o indivíduo, a população envelhece. Como nós temos um aumento muito importante da expectativa média de vida da nossa população, então o índice geral de incidência da doença cardiovascular, tanto na mulher quanto no homem, ela vem aumentando. Então isso é feito do envelhecimento da população. Quais são os problemas cardiovasculares mais comuns nas mulheres? De maneira geral, as complicações cardiovasculares mais comuns, tanto na mulher e no homem, são o infarto agudo do miocárdio, ou seja, a doença arterial coronariana, o acidente vascular cerebral, vulgarmente chamado derrame, e também complicações dos vasos, obstruções periféricas dos vasos dos membros, como os das pernas, por exemplo. Os hormônios femininos acabam nos protegendo, mas em contrapartida acabam também nos prejudicando quanto ao diagnóstico precoce. A partir de que idade nós devemos procurar um médico? Existem várias informações ou conceitos a respeito da relação do hormônio feminino, a reposição hormonal e a doença cardiovascular. O que se sabe é que as mulheres, nas idades mais precoces, as mulheres mais jovens, estão protegidas do aparecimento da doença cardiovascular pela presença ou ação do hormônio feminino. De forma que a doença ela aumenta a incidência ou ela passa a aparecer na mulher pós-menopausa, ou seja, acima dos 55 anos. Hoje se sabe que a mulher que toma reposição hormonal, por outros motivos, porque tem sintomas associados ao climatério, ou seja, a pós-menopausa como fogachos, batedeira, mal-estar, se ela toma reposição hormonal, para controle desses sintomas, ela não está nem sequer protegida e nem sequer tem risco de aparecimento de doenças cardiovasculares. Ou seja, o efeito então da reposição hormonal na doença cardiovascular é neutro. Eu diria que as mulheres acima dos 55 anos elas têm um risco muito maior de desenvolver doença cardiovascular. O que é importante se notar é que a doença cardiovascular é uma doença degenerativa multifatorial, ou seja, são vários os fatores que contribuem para o seu aparecimento. Então, se a mulher já tem, mesmo na fase mais precoce, pré-menopausa, fatores de risco para o aparecimento, como diabetes, hipertensão, colesterol aumentado, tabagismo, padrão de vida sedentário, obesidade, ela está em risco muito maior de apresentar ou contrair uma doença cardiovascular, então ela tem que procurar assistência médica e controlar esses fatores mesmo antes dessa faixa etária de 55 anos. Quais são os fatores de risco que acabam agravando os problemas cardiovasculares? Os fatores de risco que agravam esses problemas são os mesmos que causam seu aparecimento. Notadamente, aumentam muito o risco o tabagismo, o diabetes e a hipertensão. São fatores de risco que agravam muito a evolução da doença quando estão presentes. O álcool ele não tem relação direta, mas ele está associado a um hábito de vida não saudável que predispõe ao aparecimento dessas doenças degenerativas e deve ser evitado da mesma forma. Não é novidade, mas vale a pena ser lembrado. A prevenção sempre é o melhor remédio. Se não dá para diminuir as responsabilidades, a carga de trabalho e as tarefas do cotidiano, há outros fatores que podem ser melhorados. Como, por exemplo, você pode praticar uma atividade física, reservar 3 dias na semana para você fazer uma caminhada, ter uma alimentação saudável e bons hábitos alimentares fará de você uma nova mulher e com muito mais saúde.